Olá, estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Felipe, está começando mais uma aula de história, tá? Uma aula de história da terceira série do ensino médio. Nós vamos continuar o conteúdo, nós vamos falar do imperialismo no século XIX. Lembrem-se, nós estamos falando de África e Ásia. E hoje nós vamos falar um pouco das justificativas ideológicas, como nós podemos ver aí no primeiro slide, tá? Como está escrito, as justificativas ideológicas, tá bom? Vamos lá, seguindo para o segundo slide. Nós vamos analisar uma fonte histórica aqui, tá? Que é um poema britânico, tá? Escrito lá no século XIX, tá bom? Que se chama O Fardo do Homem Branco, tá? E o que ele quer dizer? Perdão, o que ele diz? Vamos ler ele, tá? O fardo do homem branco. Pegai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, andai e condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo convulsionado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Então, vocês podem ver aqui, né, que esse poema, ele relata que ele diz sobre, traz, né, a visão que o europeu, né, tinha sobre os outros povos, né, os povos nativos dos outros continentes, da África, da Ásia, das Américas, né, e a noção de que o homem branco, o homem europeu, tinha essa necessidade, esse fardo de levar a civilização, entre aspas, né, a civilização, a noção de civilidade para os outros povos, né, levar os avanços científicos, tecnológicos, civilizados para os outros povos. Né, e considerava os outros povos como os atrasados, né? Diz que ele vê como ele chama ele aqui, né? Metade demônio, metade criança, né? Então você vê como que os europeus viam os outros povos, né? Os outros povos nativos de outros continentes. Olha a visão que eles tinham segundo essa fonte histórica, este poema aqui britânico, né? Antigo, que nós podemos analisar. Né? Vamos para o próximo slide e nós vemos outra fonte histórica, que é uma propaganda de sabão que carrega o mesmo nome do poema, né? Em inglês, The White Man's Burden, né? O fardo do homem branco. Né? E você pode fazer uma análise, né? As interpretações sabemos que elas são livres, né? Mas, por exemplo, eu faço uma análise desta propaganda, né? Desta imagem, como sendo uma noção, né? Uma noção de limpeza, né? Uma noção de limpeza atrelada à civilidade, à civilização. Né? Ou seja, se você leva a limpeza para os povos, né, que não conhecem sabão, por exemplo, você leva a civilização a eles. Veja que no canto aqui da imagem, né, abaixo do homem que está lavando as mãos, né, tem uma pessoa branca entregando um sabão para uma pessoa negra, né, que parece um nativo de um lugar, né, de um continente africano, né, ou asiático, não sei. Então é uma noção para mim de civilização, de levar civilização, entre aspas, né, aos povos nativos. É a noção, é a visão que o europeu tinha, né, de civilização, né, levado aos povos de outros continentes. Né? E vamos seguindo para o próximo slide. Após analisar essa fonte histórica, vamos ver as justificativas para o imperialismo, né, ou o neocolonialismo exercido pelas potências europeias sobre a Europa e a Ásia no século XIX e XX. Né? O discurso do fardo do homem branco, associado a uma espécie de missão civilizadora, né? O fardo do homem branco, geralmente eles usavam isso lá na Inglaterra, né? A missão civilizadora eles falavam geralmente lá na França, por exemplo. Foram algumas das justificativas para a colonização dos continentes africano e asiático pelas potências europeias, tá? O cientificismo atrelado ao racismo foram outras das principais justificativas. O que é cientificismo? É você achar que a ciência
ela deve ser elevada a um nível de mito, né, de Deus, né, de que a ciência ela é a resposta para tudo, né, em detrimento dos outros conhecimentos, conhecimento filosófico, religioso, artístico, né, e você colocar a ciência num pedestal mítico, por exemplo, né, isso é o cientificismo, né, atrelado ao racismo, né, criar teorias científicas racistas, né, foram as principais justificativas, né, para justificar essa colonização, né? Inclusive a antropologia também, infelizmente, o nascimento da antropologia, né, e consolidação como ciência, né, esteve atrelado a isso, né, a esse neocolonialismo, por exemplo. Esse colonialismo e esse neocolonialismo, né? Vamos falar um pouco no próximo slide, né, de cientificismo e racismo, né? A ciência, atrelada aos avanços tecnológicos, auxiliou o discurso de dominação da Europa em relação aos povos asiáticos, né? Afroasiáticos, perdão. Então a Europa dominou esses povos afroasiáticos, a África e a América, usando esse discurso, né, de levar avanços tecnológicos e científicos. Vamos levar o progresso para esses lugares atrasados, diziam os europeus, né? E com isso levavam também suas matérias-primas, né, suas vidas, né, escravizados, né, e muitas coisas. Levavam dos países deles, né, do continente deles. Tomavam, né, tomavam as coisas, né, do território, saqueavam, né, infelizmente. Utilizando parâmetros da teoria darwinista, né, a teoria do Charles Darwin, né, o grande cientista lá do século XIX, aos fenômenos sociais, a teoria justificava a vitória do mais forte, né, o darwinismo social, o famoso darwinismo social, olha só. Ela nada mais é que a vitória do mais forte sobre o mais fraco, como uma seleção natural, mas isso na sociedade humana, sabe? Então é o que? O mais inteligente, o mais astuto, o que tem mais tecnologia, né? O que tem mais desenvolvimento civilizado, né? Entre aspas, né? Civilizado entre aspas, né? O que, na visão europeia, né? O que é mais desenvolvido, né? É o mais forte, né? É o darwinismo atrelado aos pensamentos sociais da nossa sociedade, utilizado aí para as coisas não muito legais, né? Então, logo, a teoria, né, classificava os povos em categorias mais evoluídas e menos evoluídas. Então, para o europeu, né, por exemplo, lá, o africano estava menos evoluído, o asiático estava um pouco mais, o americano um pouco mais, o europeu acima de todos, né? Então era era mais ou menos assim. Vamos ver o próximo slide. Nós podemos ver aqui um exemplo de cientificismo e racismo, né? A ciência, né, ela criou critérios biológicos racistas para determinar a inferioridade das raças, né? Então ela criou escalas de raças, né? E criou esses critérios, né? Esses critérios eram o quê? Cor da pele, formato do nariz e do crânio, como vocês podem ver aí embaixo, né, na imagem, por exemplo, né? E aí são os exemplos, são as teorias do Francis Galton, que é a eugenia, e a teoria das concepções de raças hierarquizadas, que eu falei, a hierarquia das raças, né? Criou-se a hierarquia, como se as raças tivessem hierarquias, né? Que é a do Carl von Linné, que é o Linneu, né? O famoso Linneu, tá? Vamos lembrar lá da grande família, mas não, é o Linneu, é outro Linneu, tá? Variedades humanas de Linneu. Vamos para o próximo slide, falar dessas variedades que essas raças têm. Lembrando que hoje, pessoal, o termo raça não é mais utilizado, hoje é etnia, mas nessa época era-se utilizado o termo raça. Por isso que eu estou dizendo que é assim, dizendo esse termo, né? Porque é assim que eram escritos os livros e é assim que a gente encontra, né? As pessoas diziam nessa época, né? Era o termo raça, e é assim que o Linneu descreve também as raças, né? A hierarquização de raças. Então vamos lá, ele separava assim, no próximo slide a gente pode ver, né, que as variedades humanas de Linneu. Dividia assim, o seguinte, americanos.
vermelho, colérico, justo, teimoso e regulado pelos costumes. É assim que ele classificava os americanos, tá? Os europeanos, que eram os europeus, branco, sanguíneo, gentil, inventivo, governado por leis. Olha só a diferença. Governado por leis, gentil, inventivo. Olha isso, que características boas, né? Interessantes dos europeus, não? Asiáticos, amarelo, melancólico, severo, ganancioso. Como se o europeu não fosse, né, gente? Olha isso. Afer ou africanos, negro, fleumático, relaxado, governado por caprichos. Olha só. Então veja a comparação que ele faz entre os povos, né? Como se o europeu fosse um modelo a ser seguido, branco, sanguíneo, gentil, inventivo, governado por leis, como se os outros povos não fossem governados por leis. Como se os africanos não tivessem leis, fossem governados apenas por caprichos, como ele próprio diz aqui, né? Então olha só, então ele hierarquiza os povos, coloca os europeus como se fossem modelos a ser seguidos e os outros povos em evoluções menores, né? E, além disso, ele mistura características, né, psicológicas, né, com questões biológicas. Então, é outro tipo de vibe, né, de análise, né. Claro que tem, ele é filho do seu tempo, tem as suas questões históricas, né, mas é uma questão racista, sim, é uma análise biológica racista, tá? Vamos para o próximo slide, tá? Além de racista, é algo eurocêntrico, né? Que valoriza, o que é eurocêntrico, né? É aquilo que valoriza em demasia os valores europeus da Europa, né? E que se centra na Europa, né, para interpretar o mundo e a realidade com os olhos europeus, né, a partir da visão europeia, é o que a gente está falando aqui. Então, são variedades, as variedades humanas do Linneu, elas são variedades carregadas de eurocentrismo. Tá? No próximo slide, nós vamos ver as teorias racistas que chegam no Brasil, tá? Como elas chegam no Brasil. E elas chegam no Brasil através do Conde Gobineau, tá? Joseph Arthur de Gobineau, tá? O que ele fazia da vida? Ele era um diplomata francês e literato também, tá? Ele visitou o Brasil em missão, veio fazer uma missão aqui, explorar o Brasil, em 1869, e aí ele escreveu uns livros sobre o país, tá? Ele não tinha simpatia nenhuma pelo Brasil, não teria simpatia, não gostava do Brasil, tá? Mas ele escreveu um livro que chamava Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, 4 volumes. Perdão, o livro não é sobre o Brasil, mas é um livro sobre as raças humanas, tá? E nisso ele escreveu, além de escrever o livro, ele também trocava ideias e cartas, né, com Dom Pedro, né, quando encontrava com Dom Pedro II, ele era amigo dele, né, e aí ele falava, né, sobre o Brasil, né, dizia que a miscigenação aqui, a mistura, né, das etnias, né, levaria ao desaparecimento populacional, né, era a ideia dele. Isso não aconteceu até hoje, né. Vamos para o próximo slide, tá? Nada justifica o racismo, tá bom? É a mensagem que eu tenho aqui para trazer para vocês. Nós não devemos esquecer que as teorias do racismo científico elas foram responsáveis por amparar vários preconceitos, né, do século XX que perduram até hoje, tá? Que a gente tem problemas até hoje, que nós sofremos na sociedade até hoje, tá? E essas teorias científicas que nós estamos falando aqui, do Gobineau, do Francis Galton, né, da eugenia, do Linneu, tá? Essas teorias, elas já estiveram na academia científica, mas elas não são consideradas mais hoje na academia e em mais lugar algum, pelo menos
que se tenha respeito por alguém, por algum ser humano, tá bom? Racismo é crime, inclusive, se alguém sofrer algum ataque racista, denuncie, porque é crime, tá? Não há racismo, então, tá bom? No próximo slide, nós vamos ver aqui mais uma atividade. E é isso. Nós acabamos a aula de hoje. Tem uma atividade bem interessante aqui para vocês fazerem, para vocês me entregarem provavelmente na semana que vem. Nós estamos em constante contato aí pelas mídias sociais, WhatsApp, tá? Vocês me mandam depois no e-mail, no WhatsApp, e qualquer dúvida me chamem lá, tá bom? Grande abraço, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e até mais.